Olá pessoal, quem fala é o Cinelipe. E nesse vídeo eu vou falar de uma franquia, entre aspas, que esses filmes nem deviam ser considerados filmes, que é a franquia Esqueceram de Mim. Sim, aquele clássico filme de 1990 que fez um sucesso monstro e é considerado um dos melhores filmes de Natal. Tem continuações pra quem não sabe, e várias. E já vou logo adiantando que quase nenhum é bom, mano. E você não vai querer ver nenhum depois desse vídeo. Então já chega de enrolação e começa logo esse troço porque eu tive que ver, mano, aquelas carniças pra trazer esse vídeo. Então, por favor, mano, agradeçam por mim. Então, é claro, vamos começar falando do primeiro filme, o de 1990, que é o único que eu realmente adoro, assim, que é o primeiro filme. O mais famoso e obviamente maior, não precisa nem enrolar. O primeiro filme é o melhor de todos. E assim, esse filme é simplesmente perfeito. E pra vocês que acham que esse filme é só uma ideia interessante de um menino que é esquecido pela família numa viagem de Natal, esse filme é mais que isso. É um filme que, além de ser bem engraçado, por causa de muitas situações do Kevin, que é o protagonista, enfrentando os ladrões que invadem a casa dele com armadilhas altamente elaboradas. Só pra constar a parte em que o Kevin finge que tem alguém dentro da casa usando a TV, com uma voz alta e sons de tiros, é simplesmente cinema. Mas não é só um filme engraçadinho, feito pra se ver no Natal e só isso não. Ele também tem uma ótima profundidade do Kevin, ele tem um desenvolvimento. Ele não valorizava a família lá o suficiente, sem contar que ele julgava aquele vizinho pela aparência. Aí no final o vizinho salva ele e ele aprende a valorizar a família. As brigas e as diferenças é o que basicamente torna a família unida. Além dos vilões serem bem engraçados e funcionarem muito bem com essa ideia do Kevin defender a casa de ladrões. O que eu quero dizer é que Esqueceram de Mim é um filme bem perfeitinho e fechadinho. O que mais podia ter? Ah é, esse filme tem continuação, mas será que é boa? Assim, esse filme ele repete muitas coisas do primeiro. A ideia do Kevin se distanciar da família, mas dessa vez é ele que pega o voo errado e acaba indo parar em Nova York. Ele aborda esses mesmos temas de valorizar a família, não julgar pelas aparências, só que nesse filme eu acho que foi um pouco pior do que no primeiro nesse quesito. Essa ideia de família e defender a casa ainda continua legal, mas esse negócio de não julgar pela aparência foi mal aproveitado, porque a pessoa que o Kevin vai julgar só aparece perto do final do filme pra salvar ele depois. Além de que por causa dessa continuação parece que ele não aprendeu nada no primeiro filme. Mas mesmo ele repetindo muitas ideias do primeiro filme, ele ainda é um filme legal, com uma aventura interessante, os personagens continuam muito bons, mas não é nem de longe melhor que o primeiro filme. Mas pelo menos é muito melhor do que tá por vir. Que filme horrível! É sério, eu não vejo a menor necessidade de um terceiro filme. Se fosse pra ter, era pra ser bom. E ele foi bom? Nem um tiquinho. O que deu certo no primeiro filme é que é um filme de comédia com profundidade que funciona muito bem, como eu já disse. Mas esse terceiro filme não segue essa mesma ideia. E a comédia é um desastre, é sem graça, é forçado. As armadilhas que o Kevin faz, sei lá se é o Kevin porque mudou o elenco. Além da profundidade e mensagem que existe nesse filme, que existe nos dois primeiros, é quase zero. Não tem, mano, tá ligado? Não rola, não funciona. Além da história desse filme de que o protagonista está doente, dá pra ver, né? E aí os ladrões invadem a casa dele procurando um chip, mano. Esse filme é um desastre, a história é um desastre, os personagens são um desastre, a comédia é um desastre, a profundidade é inexistente. Pelo menos uma coisa não é um desastre. Tudo nesse filme não presta. Mas é como dizem, tudo que é ruim pode piorar. Pra quê? Me diz, pra quê? Pra quê? Ele é até considerado o pior da franquia por muitos. Na verdade, não sei nem se é o pior. Pra começar, o Kevin ele volta nesse filme, já que o terceiro filme ele não era o protagonista, mas mudou o elenco, então esquece, mano, se ele mudou. Era o ator de volta. Qual o nome do ator mesmo? Não importa. E sinceramente, não tem nem muito o que falar desse filme. Ele comete exatamente os mesmos erros do 3, mas pior ainda, porque ele tenta trazer o Kevin de volta numa história nova em que os pais do Kevin se separam e agora o pai dele tá namorando outra pessoa. E aí o Kevin ele vai pra uma mansão onde tem que salvar um príncipe de ser sequestrado por ladrões. Tipo, o quê? Um monte de porcaria sem sentido. O que tem a ver com o original? Dá nem pra imaginar que essas duas carniças fazem parte da mesma franquia. E eu nem sei se vai piorar, se vai melhorar, porque
Pra mim, esse filme e o próximo são... Esqueceu de Mim 5 e Esqueceu de Mim 4 são horríveis igualmente. Tem nem muito o que falar, ele só comete os mesmos erros dos outros. Não tô falando sério. De novo ele muda o elenco, muda os personagens, muda os ladrões pra pior. É um filme sem graça, sem profundidade, chato. Eu tô brincando não tem o que falar. Só tem uma coisa pra falar, depois do fracasso que foi o terceiro filme, esse quarto e o quinto filme foram só pra televisão. E... nem seria pra cinema mesmo. São 3 desastres praticamente inassistíveis. E quando eu achei que essa tortura finalmente tinha chegado ao fim, eu descobri que existe um 6º filme que barra reboot. Que minha nossa senhora. É bom? Não. Ele tenta dar um foco mais nos ladrões, sem contar que dá uma mimadice mais pro protagonista, mano. Nada a ver, cara. Continua sendo um filme que foca mais na comédia boba infantil sem lógica do que um filme profundo, sem contar que os personagens são chatos, a história, sei lá o que falar, é só simples, mas tem algumas referências dos outros, só que isso não salva não. Mas sabe o que é bom? Que eu já esperava que esse filme ia ser ruim, não foi nem decepcionante. Eu já esperava que a partir do terceiro filme essa franquia já tava ruim, por isso não tô decepcionado. A frustração é que um filme tão bom como Esqueceram de Mim ganhou um monte de continuações horríveis e pé na cabeça que basicamente destrói o original. Basicamente o que aconteceu com franquias com Um Bicho Vai Pegar, aconteceu com essa franquia também. Infelizmente, essa é a vida, temos que aceitar. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um Feliz Natal pra vocês, até mais. Uma dica, se vocês quiserem ver esses filmes, só vejam os 2 primeiros, o resto é tudo perca de tempo.